A gente vai... O trabalho é sobre uma das ações que a gente faz lá na Paraíba, que é sobre as tutorias. O nome do trabalho é a tutoria numa experiência de extensão popular, reorientando o processo de formação e saúde do trabalhador. Aí eu fiz uma pequena poesia que vai dar ênfase ao que é a tutoria, o que é essa ação que a gente desenvolve lá no PVP. O projeto Vidas Paralelas é uma iniciativa popular, uma iniciativa nacional, tendo como ações empreendedoras o compartilhamento da saúde e educação popular. O que traz sua abertura são seus protagonistas, trabalhadores, professores, estudantes do ensino. Um projeto que veio do estado da Paraíba inovar, com todos a participar do povão, dessa troca de saberes que por meio da educação popular, compartilhar do vínculo, acolhimento que se dá, no cuidado da saúde do trabalhador a se realizar. Na reorientação da formação em saúde, viemos colocar a diversidade de conhecimentos, pessoas e lugares, na busca pela equidade, que compartilha da concepção saúde-doença, a integralidade na vida do trabalhador. A criticidade também veio renovar a ideia do trabalhador de se mostrar como entendedor de ser um agente cobrador de respostas precisas enquanto cuidador. Tutoria representa acolhimento, direito de falar e escutar, de transmitir e receber os conhecimentos diversos de viver. De um diálogo horizontal, constrói-se a relação estudante-tutor-trabalhador, mostrando como essa interação constrói uma maior organização de troca de experiências na relação comum. Vidas Paralelas atingindo todo o estado paraibano, do Agreste ao Sertão, passando pelo Brejo e Litoral com o mesmo ideal. Conduzido por visitas semanais, vão se dando a caminhada de todos, cada vez mais engajados na lógica do cuidado e atenção direcionada de forma amorosa e acolhedora. Vão se colocando a hegemonia do trabalho na grata recompensa de dar e receber, ajudando ao acesso de serviços populares. Com essa grata relação, cresce a participação coletiva na colocação popular, de reivindicações dos direitos pessoal e social. Com a inclusão digital, também viemos contagiar, trazendo alegria e felicidade a todos que participaram. Então, fazemos educação popular acompanhada pela colocação na saúde, engajada pela participação de todos da construção compartilhada e então, nosso trabalho se coloca mesmo nesse acolhimento que a gente tem com os nossos trabalhadores. São trabalhadores do setor formal e informal. A gente tem de apicultor a secretário, a gente tem artesão, a gente tem agente de saúde, tem metalúrgico, tem pescador. Então é uma diversidade de trabalhadores e a gente tenta levar a perspectiva da educação popular na saúde para eles colocarem, poder ter um lugar, poder ter quem os escutem. Porque todo mundo sabe que não é fácil ter voz na nossa sociedade. Não é qualquer um que pode chegar lá e falar. A gente tem uma hierarquia que às vezes nos prende nesse sentido, de poder falar. Então a tutoria veio nesse sentido, de poder dar mais voz àquele trabalhador, de trazer essa troca de experiência, o que ele quer falar, tentar os ajudar em viabilização de meios para que eles possam conquistar algum direito social, pessoal. A gente tenta trazer essa facilidade de, a gente pode fazer isso, vamos na ouvidoria, tentar resolver alguma coisa, vamos no ministério. Os estudantes vieram e o projeto trouxe isso para facilitar mais essa união, essa junção. E o que também ocorre com a tutoria é um vínculo, o acolhimento que vai se dando, aquela união vai ficando cada vez mais juntinha. Então o grupo vai ficando cada vez mais unido. E não tem, eu sei mais do que ele, não é isso. A gente vai, troca experiências, os trabalhadores são super, tem um saber que é de extrema, eu não sei nem como falar, tão importantíssimo para o nosso trabalho, e a tutoria vai apresentar isso, esse acolhimento, esse vínculo, esse direito de eles transmitirem o que eles estão sentindo, esse direito de falar e também de escutar.
porque a gente tem a junção do popular, tem a junção da universidade, e isso junto fez a tutoria ser um dos espaços mais, um contágio tão efervescente que está dando frutos. A gente já conseguiu muitas coisas com esse trabalho. A gente já conseguiu ajudar uma trabalhadora num processo, num tratamento de câncer. Todo mundo conhece a história de Ney. Foi a partir do projeto, foi a partir dos coordenadores, foi a partir dos estudantes, desse conhecimento que a gente teve, de levar para ela que ela conseguiu fazer a cirurgia dela de graça, porque estavam cobrando. Então, a tutoria veio para isso, veio para trazer esse acolhimento, esse direito de eles poderem se expressar, de poder buscar os seus direitos mesmo. E agora eu queria que a gente ficasse para a gente fazer uma pequena tiradinha. Que felicidade. Que felicidade. Então vamos dar esse então vai todo mundo. Vamos lá? Vamos? Todo mundo conhece a música, então vai todo mundo. Quer dizer, eu acho que conhece, né? Você conhece, PVP conhece, acho que Pinato conhece. Vamos lá. Escuta, outra vez. Escuta, acolhe. Cuidar do outro faz bem. Cuidar do outro faz bem. Cuidar do outro faz bem. Escuta. Deixei para trás o passado, ouvindo também de todo lado. Não vieram para quem navegava o direito trocado. Aprendi a extrair o melhor de mim. Aprendi que para ser feliz é preciso sorrir. Submeti a compreensão, expandi o meu campo de visão. Enxerguei o mundo em então. Corrigi erros, acertei mais os meus defeitos. Aprendi a lidar e a minimizar os meus defeitos.
absorvendo ideias reais, equilíbrio e paz, um ponto crítico, distinguir o bom do ruim, respirar para a liberdade, viver perfeita harmonia. Bom, gente, então essa introdução do trabalho é só para falar um pouco da libertação, que a educação popular traz para a gente, enquanto população que recebe e trabalha com a educação popular e passa a se sentir importante, passa a sair da individualidade ao viver o coletivo, sai do individualismo e vai para a humanidade. Então, era essa a introdução e agora eu vou mostrar para vocês algumas fotos do projeto que é tá tocando? Sim. Não tá, né? Que é o projeto Educação Popular em Saúde na Atenção à Gestante e Puérperas. O projeto é um projeto que atua na cidade de João Pessoa, no bairro do Cristo, tá? Atendendo e acolhendo as comunidades de Jardim Itabaiana 1 e 2, Pedra Branca 1 e 2. E, como eu já mencionei, o próprio nome do projeto fala, o público-alvo são gestantes e puérperas. E a gente faz uma ação interdisciplinar. Nós temos extensionistas do curso de medicina, de enfermagem, de fisioterapia, de nutrição. E com isso, a gente tenta fazer uma mescla de informações para que sejam trocadas na comunidade com essas gestantes e essas puérperas, no sentido de fazer eles se sentirem importantes no processo de gestação, de fazer eles se sentirem importantes no processo de cuidado, do processo de saúde, doença e cuidado. Porque se a gente chega lá militando, dizendo que elas precisam amamentar, não é muito legal você receber ordens, mas se a gente chega lá e pergunta para elas o que elas acham da amamentação, e elas dizem para a gente o que elas acham e acaba passando para aquelas que não acreditavam que era bom, entre elas mesmas acreditam na informação. E não são obrigadas a fazer porque a gente chega lá enquanto estudante da área da saúde, devem todos saber, mostrando que sabem. Então, nós trouxemos um trecho do resumo que foi enviado para cá, que é que esse projeto procura valorizar os saberes e as práticas populares, buscando voltar estes para a assistência das gestantes e puérperas vinculadas à unidade de saúde Vila Saúde, que é a unidade que está inserida nessa comunidade. E, com isso, a gente também promove a autonomia, tanto das gestantes quanto dos extensionistas e dos profissionais da unidade também. Aqui nós trouxemos algumas atividades que são realizadas no projeto, como rodas de conversa, visitas domiciliares, para formar um vínculo também, para que tenha uma confiança entre os extensionistas e as gestantes e os extensionistas. Sala de espera para aproveitar o momento em que elas estão na unidade de saúde para fazer, por exemplo, um pré-natal, para fazer uma consulta de puericultura. Então a gente aproveita aquele momento para conversar, para dialogar, para trocar informações e para aprender com elas. Fazemos também acompanhamento da consulta de pré-natal e de puericultura, buscativa dentro da comunidade, grupos de gestantes e puérperas, a partir de oficinas práticas e teóricas, construção de calendário de atividades a partir do que elas querem fazer durante as nossas atividades e a realização de brechó lá na comunidade para fazer elas se sentirem importantes também. No momento em que elas podem fazer compras, em que elas podem se divertir, relaxar, se distrair, sair daquele cotidiano. Compram coisas com valores simbólicos e acabam ajudando o projeto. Então, aqui a gente traz a educação popular como sendo uma estratégia para o atendimento dessas gestantes e puérperas. No momento em que elas se sentem importantes nesse processo, elas sentem a necessidade de estar bem, então buscam o serviço de saúde de forma espontânea e não mais obrigada. Então, como resultado desse projeto, nós temos uma maior integração entre gestantes, puérperas e extensionistas, socialização das informações das gestantes sobre a importância do pré-natal
pré-natal, a importância do planejamento familiar, da amamentação, da alimentação complementar, do momento do parto, além de melhoria da autoestima delas mesmas. Estímulo para o desenvolvimento da autonomia, desenvolvimento de atividades mediante ideias propostas por elas e uma maior interação entre o conhecimento científico e o popular. Então aqui a gente tem algumas fotos de uma ação educativa que foi realizada lá na unidade. Essa foi sobre DST, que elas mesmas fizeram, tinham dúvidas sobre algumas doenças sexualmente transmissíveis e a gente conseguiu fazer no momento de uma sala de espera, nós fizemos essa ação educativa. E aqui o grupo de gestantes foi realizado na igreja para tentar também atingir o maior público possível, para que a gente não fique somente na unidade, alguns, não vou, não quero, então a gente vai até mais próximo, vai até a igreja que fica inserida dentro da comunidade. Essa aqui é uma que foge um pouco do padrão das atividades realizadas pelo projeto, mas nós sentimos a necessidade de fazê-la, que foi uma oficina da beleza. E essa senhora que está gestando estava grávida do segundo filho e ela não tinha nenhuma foto grávida, nem do primeiro filho, nem dessa gestação. Estava brigada com o marido, estava se sentindo super para baixo, então a gente fez uma surpresa, chegou lá no chá da tarde, com bolo, com chá, fizeram unha, arrumou cabelo, maquiou e tirou a foto que ela tanto sonhava em tirar. E depois ela relatou pra gente que isso fez com que ela se sentisse mais importante, fez com que ela se sentisse mais bonita e até tirou coragem para ir lá conversar com o marido dela. E a relação deles melhorou a partir disso, então foi uma grande vitória pra gente. A outra, aqui a realização do brechó, como eu comentei para vocês. Essa aqui foi uma atividade educativa com as crianças, no momento em que as gestantes estavam lá para fazer uma consulta de pré-natal. Outras já tinham filhos, já tinham outros filhos. Então, nesse momento, os filhos estavam correndo para cima e para baixo e as mães preocupadas acabavam não participando da nossa atividade. Então, a gente fez uma ação educativa com as crianças, que são filhos dessas mulheres, através de desenho. E nessa atividade a gente pediu para que eles desenhassem como é que eles viam a mãe deles. A mãe estava lá para fazer a consulta. Aí eles faziam o desenho da mãe com o barrigão. Aí a outra dizia, eu tenho que ajudar a minha mãe porque ela está grávida, tem que ficar deitada e eu tenho que varrer a casa para ela. Então, tipo, foi um momento muito construtivo para a gente também. Essa aqui foi uma articulação com a equipe da Unidade de Saúde da Família, no momento que a gente foi conversar e se articular com os profissionais da unidade para promover essas ações. E aqui um exemplo também que a gente traz das pesquisas que são realizadas dentro da comunidade e que são apresentadas para a comunidade científica. Aqui, nossas reuniões semanais, a gente faz um embasamento teórico acerca dos assuntos que foram colocados e discutidos na comunidade. E aqui foi uma oficina de apresentação do projeto que nós fizemos para os estudantes, para mostrar para eles como funcionava o projeto. A gente conseguiu 100 pessoas na oficina e foi uma grande vitória para a gente. E, em nossas considerações finais, nós temos um texto que diz que os objetivos do projeto são alcançados devido ao fato de que esta é uma educação baseada no diálogo, que permite e promove troca de saberes científicos e populares, fortalecendo a perspectiva de compromisso com a saúde, principalmente com a comunidade, tornando-a ativa no processo de promoção da saúde. Mas isso tudo que eu acabei de ler, resume-se nisso: diálogo, troca de saberes, compromisso com a saúde e população ativa. Arrasou. E aí a gente trouxe essa parte, como nós saberemos que tem várias pessoas aqui relacionadas com a educação popular que têm suas experiências, nós gostaríamos de saber se alguém poderia dar alguma sugestão, se tem alguma dúvida sobre o projeto, para que a gente possa formar as nossas atividades também. E é isso. Agora, eu queria entender essa relação já entra agora, entra depois, porque quando você falava, eu comecei a falar muito curiosidade. E aí eu, foi isso que eu estou perguntando, né? Relacionamento agora. Tem tempo para fazer agora? Seria depois. Depois. Só que lembra uma apresentação dela? É.
eu queria perguntar, eu não estava no discurso do política, como é que está o debate sobre a atividade de gênero, como só o social de gênero, o feminismo, né? Ou não tem nada a ver, isso, né? Então, Eu não consigo mais perceber, não consigo ver, não consigo me enxergar mais. Nenhum tipo de ação, qualquer coisa com as mulheres, sem discutir construção social de gênero e equidade de gênero. Se pelo contrário, a gente vai só apontar as mulheres a parirem, já tem menino e essas coisas todas. Entendi. A gente faz assim, no discurso, nos momentos das rodas de conversa, nos momentos das oficinas, nós tentamos mostrar que a mulher tem importância e A gente vai configurar a sala para acolher o pessoal da FRJ. Seja muito bem-vindo. Essa vai comparar. Não para ninguém ficar fora. Afasta um pouquinho pra cá, puxa mais. Vou afastar o meu pra outra. Tá assim. Aí está naquele. Dá pra pegar momentos das salas de espera, a gente tenta discutir também esse assunto, por mais que ele não seja tão solicitado por ela, que a gente faz o calendário baseado nos assuntos que ela solicita. Mas a gente tenta fazer através da autoestima delas, da elevação da autoestima, que elas se sintam importantes e capazes de tomar decisões, capazes de decidir o que elas querem fazer da vida delas, o que é bom, o que é ruim. E também, como a gente entrou nessa discussão de gênero, nós também acolhemos os seus maridos, os seus esposos, os seus parceiros, os seus irmãos, pai e mãe, que estejam com elas no momento da reunião, também podem participar e também podem se colocar. Então a gente tenta discutir na medida do possível. Mais alguma? Pelo início da fila, né, a gente viu algumas sugestões dúvidas, ou seja, para considerações finais em uma posição. E aí, isso nos considera, depois vocês podem trazer uns auxiliares. E achei bem interessante o projeto de vocês, trabalho com muitos gestores também na comunidade. É muito difícil fazer gestores, porque elas têm outras urgências, é filho pequena, trabalha, marido, é serviço de casa, tem um horário, tem um espaço de elas possam ter. E a minha pergunta é no sentido assim, ó, no serviço, né, não é do serviço. Somente o serviço, a gente fica nessa noção. Então, vocês são um grupo externo ao serviço que chega, né, e coloca essa proposta. A gente fica dizendo com o serviço, ou seja, os profissionais de saúde dessa unidade se envolvem, não se envolvem, ou conflito, não tem conflito, tem espaço para que eles possam se envolver, porque isso depende também a coisa da continuidade do projeto. Porque se você está sendo multiplicadora, né, para as pessoas do serviço, de repente uma coisa de educação permanente, de capacitação dessa equipe, para que ela continue o projeto de vocês na saída de vocês e venha bom. Daqui a pouco você tem uma outra unidade, fica uma coisa de multiplicação dessa ideia. Se existe isso, ou se não existe, de repente pode ser uma possibilidade, dependendo das limitações de vocês. A outra coisa é em relação às consultas de cobertura de carnaval, que é curiosa que vocês mais ricas que vocês podem podia fazer, consulta coletiva, ou consulta em grupo, ou em trio. Tá, você faz consulta com nutricionista, você faz consulta com enfermeiro, você faz consulta com pessoa de educação física, com farmacêutico. Enfim, você fazer não uma consulta tradicional, você atrás de um outro, a pessoa do lado, pesando, mas a consulta mais gente, 2, 3 pessoas. E como é que é essa consulta de vocês? Se é uma consulta coletiva, se é consulta com outra pessoa junto, tem essa dúvida. Assim, respondendo a primeira pergunta, o projeto ele existe há 5 anos. Ele atuava na comunidade Maria de Nazaré. No ano passado, a gente tomou a decisão de levar esse projeto para o bairro do Sítio. Então a gente está meio que engatinhando ainda lá, tipo, a relação de vínculos profissionais, de confiança. Então a gente ainda está construindo esse elo.
Então, por isso que a gente mostrou aqui e trouxe essa articulação com os profissionais, que a gente fez uma exposição para mostrar quais eram os nossos objetivos e, inclusive, incluí-los como extensionistas do nosso projeto. E, assim, poucos foram os que quiseram se cadastrar e participar como extensionistas. E também não nos deram muito tempo para conversar, porque tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, para reunir todo mundo, não tinha um momento, então a gente teve 15 minutos para fazer essa apresentação. Foi muito corrido. A gente tem uma abertura na medida do possível. Obviamente que alguns profissionais têm uma abertura maior que a outra. Lá tem 4 enfermeiras, 2 são mais envolvidas, outras estão se envolvendo, então a gente vai tentando construir, ainda estamos engatinhando. E quanto à consulta de puericultura, de puericultura e pré-natal, nós fazemos de acordo com o calendário da unidade. Inclusive, existe a proposta para que a gente se articule e monte o nosso calendário para aqueles veios que podem se adaptar também. E, por enquanto, a gente tem algumas enfermeiras que fazem consulta de pré-natal coletiva e outras fazem consulta de puericultura coletiva, que não é realizado na unidade de saúde, é realizado na comunidade, em algum local da comunidade, como a igreja, como a associação comunitária. Então, a gente vai participando de acordo com o calendário dele. Quando é coletivo, a gente participa. Quando é individual, a gente procura entrar na sala e ouvir o que as mulheres têm a dizer no momento da consulta também, para aproveitar. Mas a gente entra também na consulta junto com elas. Mais algum? Então, tem? Vamos dar um segmento na apresentação dos trabalhos, e aí quando a gente fizer a plenária, depois, metodologicamente, nós vamos mexer assim, uma ordem lógica de qual trabalho questionar, ou sugerir ou tal, e que a gente pode voltar. Ok. Ok, então justamente por isso que a gente trouxe essa parte de dúvidas e sugestões, porque a gente, como ela falasse, a gente está em educação popular, a gente está construindo conhecimento, nada é fixo, não existe um protocolo. Então, por isso que a gente precisa de sugestões e somar cada vez mais ideias. Então, obrigada. Trabalho, contar um pouco da experiência, é a Marilá, que foi bolsista, foi nossa bolsista desde 2010, e a experiência que a gente vai relatar aconteceu ano passado, no ano de 2011. O laboratório de inclusão digital funciona, inclusive está com inscrições abertas já para o próximo semestre. Caso vocês conheçam alguém que queira, né, aprimorar mais ou aprender mesmo a se incluir digitalmente, a gente fala LID, mas significa, né, Laboratório de Inclusão Digital. Pode procurar a nossa divisão, que está localizada na Prefeitura Universitária, na cidade universitária do Fundão. Tá? Que a partir do segundo semestre, depois tem o telefone ali, caso alguém manifeste interesse. As aulas são gratuitas, enfim, ela vai dar continuidade explicando, tá bom? Bom dia a todos. Bom dia. Como já dissemos, eu vou apresentar aqui o Laboratório de Inclusão Digital, que funciona desde 2007 na DIUF, que é um projeto de extensão que visa fazer uma inclusão digital, no caso, para todas as pessoas que são de baixa renda, no caso, que moram em torno da UFRJ, funcionários e até mesmo também outras pessoas que não estão incluídas nesse perfil, mas que gostariam de fazer parte do curso de inclusão digital para poder se integrar nesse mundo digital que está presente com tudo que a gente faz hoje em dia, tem informática, enfim. Pessoas que, no caso, não têm possibilidade de pagar uma curso de informática, enfim, e recorrem a gente recebe todas as portas abertas. Bom, no caso, eu uma apresentação rápida, como já disse, o projeto de inclusão digital vai estar para TR5, a Érica é a nossa responsável principal, nossa coordenadora pedagógica. E no caso, hoje aqui só estamos, eu e a Melissa, que somos bolsistas de lá, no caso, somos tutoria informática.
não somos necessariamente da área de informática. Por exemplo, eu sou de uma ciência social, faço graduação, no início de letras, português e literatura, e a Carol, que eu vi hoje, ela é de letras também, português, grego, né? Hebraico, por isso. E no caso, quer dizer, a gente está dando essa aula de informática no vídeo, a gente faz uma preparação, um pouquinho nervosa, fizemos uma preparação, já tínhamos uma noção de informática, mas fizemos uma preparação porque no vídeo a gente faz o seguinte: a gente observa o perfil de cada aluno, de cada estudante, a partir desde a inscrição, que a gente já no período de inscrição, a gente já faz uma avaliação rápida referente ao perfil das pessoas. Aí nisso a gente analisa se as pessoas têm o grau de escolaridade. Aí no caso a gente observa também a idade da pessoa, para a partir daí a gente já saber quais os rumos que a gente vai tomar em relação a cada um. Entendeu? Porque no caso a gente já tem um programa de estudos, a apostila, que o curso tem 2 fases. Informática básica só tem dividido em duas fases, e o que acontece? A gente já pega a lista de inscrição de cada aluno e a gente já vai conhecendo a partir dali. E quando a gente começa a aula, o que acontece? A gente vai observando quais são os gostos, aptidões de cada um, para a gente já saber qual facilitar o caminho de aprendizado de cada um dos estudantes. Certo? Mas eu vou explicar isso melhor para vocês. Aqui depois um pouquinho rápido. A gente apresentação aqui. Público-alvo também já falei um pouquinho para vocês. Atualmente nós estamos com... Posso passar? Posso ler? Atualmente nós estamos com 200 vagas disponibilizadas para os estudantes. São 11 turmas, nós temos aulas de segunda a sexta, segunda a sábado, exceto sexta-feira, que é a reunião que a gente tem coordenação, para podermos observar os fatos que aconteceram durante a aula, se tiver alguma dificuldade, se alguns alunos tiveram alguma dificuldade, alguma coisa, a gente faz uma reunião com a coordenadora, com a Érica, para poder apresentar tudo que aconteceu no final da semana. O único dia que não tem aula do ritmo é de sexta-feira. Fora isso, todos os dias até sábado, tem todas as turmas de informática. Daqui são os objetivos do trabalho. Daqui, no caso, eu acho mais interessante que eu ainda vou fazer para vocês, vamos focar mais em relação à prática que a gente aborda no vídeo para a gente poder aplicar nosso ensino de informática. O que acontece é o seguinte: nós fizemos uma entrevista, além de a gente analisar o perfil do estudante na ficha de inscrição, acontece o seguinte: que a gente observou, nós tratamos aqui, vou começar a princípio do jogo, nós fizemos uma entrevista com todos os alunos e separamos referente aos gostos dos jovens, dos adultos e dos idosos, por que eles decidiram procurar a gente. E no caso dos jovens agora, eles falaram muito que procuraram recorrer ao vídeo justamente pelo fato de que gostariam de estar realizando curso no AFRJ. Outros abordaram também a questão de por terem conhecimento além dos redes sociais. É uma coisa muito impressionante, até mesmo no meu primeiro ano de experiência na Unid, eu fiquei muito impressionado. Nós perguntamos para os alunos, assim, a gente via que eles estavam mexendo no Orkut, Facebook. Aí quando chegava na hora de a gente entrar na aula do e-mail, a gente falava, então você tem Orkut, tem MSN e tal, vocês não têm e-mail. Eles, não tenho. Peraí, que isso? Se vocês têm essas redes sociais, então significa que vocês têm e-mail. Aí quer dizer, uma coisa que a gente pode analisar é que já vão pro LID tendo conhecimento assim total de uso de redes sociais, mas quando a gente vai fazer uso de editor de texto, uso do e-mail, questão também de segurança da internet, eles vão praticamente assim nulos. Eu ficava assim, nossa, como é que pode uma coisa dessa? Mas é isso mesmo, porque hoje em dia, como eu posso dizer, no caso, a informação está total em relação às redes sociais, eles aprenderam a usar, mas as coisas mais básicas não estão para trás. Acho que isso é uma coisa muito impressionante no primeiro ano do livro, mas enfim, a gente está aplicando isso. Eles também, os jovens, falam muito também da preocupação com o futuro em relação em obter o conhecimento da informática num padrão formal para poder garantir maior conhecimento para quando eles forem inserir no mundo do trabalho. E maior facilidade também, que eles falam que procuram o LID justamente pelo fato de ser um serviço gratuito, que no caso
da UFRJ gratuita, eles associam, porque o UFRJ tem peso. Então eles acham que no caso é um lugar ideal para poder aderir ao conhecimento formal da informática. Oi? Qual? Sim. Os objetivos do trabalho. Porque, na verdade, assim, essa nossa pesquisa se mostrou que nós recebemos um público bem diversificado, com relação à faixa etária, com relação ao sexo, etnia, e a gente queria poder atender os alunos de maneira singular, né, como ali último, refletir sobre práticas pedagógicas diversificadas, tendo em vista a singularidade do público-alvo heterogêneo. A gente começou a observar que o público-alvo era muito diversificado, né, o interesse do jovem era um, do adulto era outro. Então, a gente foi buscar quais eram os interesses de cada faixa etária que chegou nesse primeiro momento, né, de início por faixa etária, para a gente estar tentando atingir o nosso objetivo em cada grupo, sendo que eles frequentavam o mesmo horário. A gente não tem uma fundação para jovens, mas só para adolescentes para jovens. Então, foi pensando nisso que a gente começou essa pesquisa. Mas aqui são, no caso, os argumentos dos adultos. No caso dos adultos, abordam muito a questão de que, no caso, procuram reforma ao LID, justamente pelo fato de que acontece muito o seguinte: muitos adultos procuram o LID tendo conhecimento básico de informática, mas, por exemplo, eles aprendem informática assim por conta própria. Aí, por exemplo, sai fazer uma pesquisa no Google, eles vão mais para lapidar isso e aquele conhecimento a mais. Acontece uma coisa muito assim, impressionante, é unânime quase. Muitos pais estão reclamando, vem que aprender. O que meu filho me ensinou assim, por conta própria, eu acho que eu não sei o suficiente, eu acho que ele sabe mais por conta própria, até mesmo porque tem alguns estudantes da UFRJ que reformam o LID, acontece o seguinte: chega a hora de fazer o trabalho, apresentar trabalhos normais que eles têm que fazer na faculdade. Aí eles ficam defendendo os filhos. Aí eles acham importante a lei de autonomia, então eles procuram também a gente por causa disso. E também até para se atualizar, porque alguns vão também ao nosso laboratório para poder se atualizar, que já tinham conhecimento de alguns anos que deixaram para usar passado para outros. Então eles vão lá com a gente e acabam descobrindo que até mais táticas que eles não sabiam, então que eles faziam assim, faziam uso de forma assim, meio que incompleta. Por exemplo, sabiam pesquisar coisas da internet, alguns, mas na hora de, por exemplo, passar para o editor de texto, eles algumas vezes, muitas partes eles não sabiam. Nossa, fazer coisa mais complicada, tem um jeito mais fácil de fazer isso. Entendeu? Eles vão assim para se lapidar mesmo, para pegar mais informações com a gente. E também eles enfatizam muito a questão também de ser gratuito. Essa é uma coisa que assim, já foi focada em todos os pesquisados, no caso dos jovens, adultos e idosos. No caso aqui já chegou a questão dos idosos. Uma coisa que eles falam muito sobre eles é que eles têm medo de lidar com máquinas, eles sofrem de tecnofobia. Até mesmo com os idosos é um desafio tanto de dar aula para eles, mas eu particularmente eu gosto muito. O que acontece é que muitos deles chegam sem saber como pegar no mouse, não tem assim, muita coordenação para poder lidar com o mouse, aí por isso que a gente faz. A gente vai e pega, vai observando as coisas que eles mais gostam, depois de cada um. A gente vai colocando assim, atividades para eles desenharem, para poder estimular a coordenação motora deles. E também, a princípio, eles já chegam assim, nervosos. Então, gente, eles estão nervosos por quê? Eles ficam, não, aula de informática hoje a gente não tem por que ficar com medo. A máquina de vocês que mandam nela, não é o computador que manda em vocês. Aí é um trabalho assim, mais demorado, mas no fim das contas, eu acho que é mais gratificante do que você pegar os jovens para dar aula, porque os jovens já chegam com um conhecimento assim, que eles vão falar que dá, mas só que os idosos eles vão praticamente assim nus, ainda por cima com medo, e depois quando vocês chegam no final, eles esperaram isso, estão sabendo fazer, dominar a informática é muito gratificante. E também eles falam muito que gostariam de se inserir no mundo digital. Realmente essa é uma das intenções principais no nosso laboratório. E também eles recorrem ao nosso laboratório pelo fato do curso ser gratuito. Reflexões. No caso, fazendo essa pesquisa, a gente pôde ver que
em ambas as fases que são pesquisadas, no caso de idosos, jovens e adultos, eles optam por fazer o curso no nosso laboratório pelo fato de ser gratuito. E também tem o fato de que eles procuram aderir conhecimento na área digital. E, no caso, eles acham muito importante fazer essa inserção no mundo digital. Então, no caso, a nossa taxa que a gente usa no LID, eles se sentem um pouco mais à vontade, porque nós respeitamos a particularidade deles, até com um modo de poder facilitar o nosso trabalho, porque uma coisa que eu observei muito que cada um tem seu padrão, seu modo de ser, cada um tem seu tempo. E a gente faz o seguinte, muitas das vezes, quando a gente já fez uma atividade, vê que não foi suficiente, a gente recorre a outros meios, de acordo com as aptidões das pessoas, para poder ensinar. Um caso seguinte que eu tive, ultimamente, nesse semestre que passou, foi uma aluna que ela não estava conseguindo muito pegar as atividades, mas observando o perfil dela, que ela gostava muito de fazer trabalhos diferentes, pintura, de acordo com coisas da natureza. Eu comecei a pegar textos, comecei a fazer atividades para em cima disso, ela desenvolveu bastante. Então, quer dizer que muitas pessoas que até procuram a gente falam o seguinte, falam que já tentaram fazer possível mais em outro lugar, mas porque já tem um padrão que é definido, não respeitando as individualidades deles, eles pararam no meio do caminho. Eles recorrem a gente e, no caso, eles dão importância, levam mais, conseguem levar o curso à frente, o curso, pelo fato que a gente vai aplicando métodos de acordo com a individualidade deles. Isso chamou a atenção para a gente também, a gente fez essa análise dos dados, que cada um dos aspectos que os participantes colocaram correspondiam aos objetivos do laboratório, então, o que foi implantado, no ano de 2007. O fato de ser gratuito, toda essa participação de realmente a inclusão ou a exclusão social responderia também a uma exclusão social. Então, um dos nossos objetivos é tentar atingir esse público que está excluído mesmo socialmente, e aí se manifesta nessa forma de exclusão digital. Então, propiciar um curso gratuito seria incluído socialmente também. E depois a gente pode ver que os adolescentes, os jovens e adultos, eles buscavam mais uma formação profissional, eles queriam uma qualificação profissional, porque o reconhecimento ao mundo é colocado. A gente tem um certificado da jovem importante. Então, eles já tinham essa consciência de que a informática auxiliaria eles nessa inserção no mercado de trabalho. Também é uma das vertentes do laboratório. A gente tem dois cursos, o primeiro que é de inclusão digital e o segundo que é informática administrativa, que é justamente para capacitar, para qualificar nessa área de informática, fazer currículo e estar mais a par de todos os outros programas. E a gente pode observar que os alunos adultos e idosos também tinham pontos em comuns. Eles falavam que queriam se inserir nesse mundo digital. E aí é o foco do nosso projeto, do laboratório, que é a inclusão digital. Realmente, para quem não sabe, informática, como até a Marilá colocou no início, os conceitos não necessariamente explicam na área de informática. A gente até prefere que seja uma área também de licenciatura, porque já tem uma sessão de educação, de pedagogia diferenciada, que muito faz diferença para esses alunos que já chegam com medo. Então, assim, só chegar lá, não é um curso normal de informática, passar os conhecimentos, não. Mas é pensar a partir deles, pensar metodologias, pensar práticas diferenciadas a partir desse contexto que a gente encontra. Bom, reflexão que a gente deixa aqui. Conhecer os interesses iniciais dos participantes, tão diversos em relação à faixa etária, entre outros fatores possibilitam a elaboração de metodologias diversificadas, traçar o objetivo de aprendizagem para os participantes que, além de utilizar o acesso, ampliassem as possibilidades do uso da internet, ou seja, no repetitivo do desafio da utilização das mídias sociais. Bolsistas mais bem preparados, capazes de lidar com a diversidade de perfis e alunos. No caso, acho que daí resume tudo que eu quero abordar aqui, que justamente essa questão da gente respeitar a individualidade de cada um dos nossos estudantes permite o objetivo do nosso curso de incluir no mundo digital é alcançado, justamente pelo fato da gente explicar essa individualidade e aplicar um trabalho personalizado. A princípio, eu imaginava que quando a gente faz um trabalho personalizado,
eu ficava assim, um pouco na dúvida. Gente, será que você tem que colocar tudo no padrão? A gente discutiu muito sobre isso, mas por mais que a gente siga projetos diferentes, todo mundo adere um conhecimento correto da informática e isso é muito gratificante para a gente. Detalhe disso é mensagem final. É importante olhar para a pessoa com diversidade biológica em suas possibilidades de desenvolvimento e aprendizagem, superando a abordagem empatia das dificuldades e das incapacidades. É justamente isso que a gente realiza com o nosso trabalho. De alguns de nós vamos se formar, no caso aqui, vamos fazer um pouquinho embaçada, mas dá para vocês verem que a gente não faz separação referente à faixa etária. São pessoas jovens, idosos, todo mundo estudando na mesma sala, de acordo com o horário da escola. E isso é uma troca, até ali uma troca de experiência entre eles muito gratificante. É muito gratificante para as coisas do seu lado. Bom, alguém tem uma pergunta? Eu estou juro a vocês, eu tenho que não começar o curso. Eu estou achando que está não estava na minha coisa do dinheiro. Porque sabe que ou você abre uma sala, como todo mundo fala, começa a área de trabalho, pode não estar longe, pode não ajudar todo mundo, depois todo mundo conversa. E é cada apresentação que fazem, as pessoas perguntam se a gente quer falar. Eu fico com vontade de falar em todas, mas como não está claro, eu acho que tem que dar uma ajustada, uma força, uma série de provas, 3, 4, 2, 1. Eu acho que é legal. Poderia combinar a combinação. Cadê depois essa combinação? Então, eu vou deixar na minha cabeça, eu acho. Para a gente ajustar, dá para falar isso também, que é essa atividade, é isso todo carinho, porque se você tem fazer essa pergunta, a primeira coisa que eu vou dizer é que eu estudo a gente tem um monte de coisa, falar algumas coisas, a sua última frase, por exemplo, eu concordo com o seu pensamento que traz uma cidade então eu concordo também. Outras coisas também me provocaram no caso das pessoas. Eu acho que não é fácil fazer essa metodológica aqui e eu para pensar nisso. Entendeu? Resolveram a conclusão aí já? Já! Eita! É que não estava preparado não, mas eu sou bom demais. Aí rapidinho. Que negócio pesado. Ô, Lelé, que negócio é esse? Rapaz, isso é educação popular que eu tô levando aí. É educação popular. Mas tu tava lá, tu veio de onde fazendo esse negócio? Rapaz, lá na universidade. Não, graças à universidade. Foi da universidade? Aí tu tá levando pra onde? Tô levando lá pra comunidade. Eita! Aí tu já aí tu vai fazer o que já tu? Rapaz, é o seguinte, eu pego a educação popular, lá na universidade, levo lá pra comunidade. Chego lá, eu abro o cabimento, distribuo, aí pego mais coisas na comunidade, tá vendo? Levo lá pra universidade, distribuo. Aí depois? Aí depois eu vou lá da universidade, compro o HU, distribuo, continuo, levo. E depois? Rapaz, mas deixa eu saber. Mas tu tá entendendo, não? Aí depois eu quero cantar comunhão, leva a casa popular e faz o quê? Depois? Olha, rapaz, é o seguinte, educação popular, você tem que ajudar a carregar, porque é um negócio pesado, você viu que eu cheguei aqui, entendeu? Aí, ó, vem cá, vou explicar. Nossa! E depois? Calma, rapaz, você não é agulhado. Também você não está mediando a como você bate aqui. Depois, olha, educação popular tem de tudo aqui. Menino, que legal! É muita coisa. Que tanta coisa! Só que a educação popular, ele pode até outro nível muito disso.
É mesmo. Vamos mostrar pro pessoal ver o que tem dentro também. Deixa eu ver. O que tem Aí aqui? vou te explicar melhor, O que entendeu? tem? Ô moço, Não, é, moço. o que tem aqui? O que é educação popular? O que tem aqui? Eu digo uma coisa só. O lado da planeta aqui está a educação popular. Tá, A não. orientação minha, mas a educação popular. Tem conhecimento. Não me ajuda a carregar, vem cá, segura aqui. Vamos Porque tá pesado pra caramba. Vamos lá, o que é isso, moço? O que tem aqui? O que tem na educação popular? Tem sim. A ponta do que está me espetando. Eu tenho medo de falar. Ô moço, vem cá ajudar a carregar nós, tem que eita, cadê? Olha esse moço, trabalha comigo. Ô moço, o que tem aqui na educação? O que é isso? Já que acredita. Obrigado, ajuda mais. Fica mais isso, tá falando mais. Obrigado. Cadê mais? Vamos. O que é que tem aqui? Ô, mas você pensou a palavra? Essa não. Eu sabia que a gente ia pegar você, Não, né? eu jurava que tava dentro. Sim, mas Tirar diga. o demônio, né? O que tem aqui dentro? Tem festa não, viu? Rapaz, também não. Eu não ia falar nada pra você, não. Vai. Bora, vamos. Troca de saber. Troca de saber, fica ajuda nós. Obrigado, mulher. Eu já vi essa foto. A educação popular, o que tem? Amorosidade. Olha aí, segura. Entendi! Pode sentar. Eu entendi. Então quer dizer que a educação popular são várias coisas que você pode aprender num canto, levar para outro, e espalhar a educação para o pessoal, só que é pesado para carregar sozinho. Precisamos de ajuda de um, precisamos de ajuda do outro carinho, preciso parar aí. Vai você devagar, mas você captou. Capitei, então preciso. Captou. E você viu que coisa legal que fez aqui agora? O que foi que a gente fez? Rapaz, a gente trouxe essa mexerinha, tamanho de nada. Foi. A gente falou sobre educação popular. Explicou a educação popular para todo mundo e fez a educação popular. Agora. Foi bonito ou não foi? Foi lindo. Agora tem um computadorzinho aqui, né? Agora é a parte da digitação. A próxima palhaça é o Ignativo, né? Agora, meu nome é Renato, esse aqui é Lelé, o palhaço Lelé, Opa! e eu, Lucas, né, que interpreta. E nós fazemos parte do projeto Palhaçuis. A gente trouxe essa pecinha, essa sketch, para poder mostrar uma das coisas que fazemos, né? A gente tenta... A gente ensina também através de testes, coisas assim, para onde as crianças, os adultos podem aprender, poder aproveitar um pouquinho mais. Nosso trabalho é mais voltado para a visitação de locais que a gente prestar um pouco de saúde, também educação popular, claro, mas ontem foi falado bem explicadinho por Lelé, não, por Lucas, acho que esqueci o teu nome, por Lucas e... É bem não. E eu estou falando uma coisa bem superficial, assim, mas né, uma coisa mais por cima. Então nós fazemos essa intervenção no hospital universitário, né, o HU, lá de João Pessoa. Fazemos isso também, isso eu, da minha equipe, né, o hospital. Lelé vai para o complexo psiquiátrico, né, que você vai toda semana. E também tem uma vez para criança, faz domingo de manhã. Então a intervenção que nós fazemos é isso, uma vez por semana, às 4 horas. A gente precisa levar alegria, porque a alegria do pessoal geralmente estão internados, né, ou estão hospitalizados. Então está num ambiente bem pesado e só vem sofrimento muitas vezes, tem que ter por instalar e a gente precisa levar um pouquinho de alegria, né, fazendo brincadeiras com eles, né. Lá no HU, que é onde eu faço parte,
nós atendemos não, nós levamos intervenção para o pessoal do quinto andar, que é problema cardíaco e respiratório, que é onde tem mais pessoal internado mesmo. Vai ter cuidado aí. Ah, tu quebra aí depois. Vai falando que Pedro resolve. Vou chegar no quarto. Então olha pra mim. Agora, vai. Aí você vai pra nenhum lado. Qualquer um. Foi? Não. Fazer quanto tempo, hein? Só pra ter uma ideia. Tá com a coisa terminar, meu filho. Eu dormi com medo. Ai, não. O negócio é que nesse negócio do tempo tem depois, né? Vai pra passar. Então é só para mostrar já para vocês, essa é a nossa trupe do HU. Mas já saíram alguns palhaços, entraram outros, mas basicamente isso. Somos um grupo em torno de 6 a 8 palhaços. E a gente, quando chega lá na enfermaria, no segundo andar, tem o bloco A e B, dividimos em dois e vamos geralmente em grupos de 2 ou 3 a cada enfermaria. Para não fazer muita bagunça, né? Às vezes quando o pessoal dormir, a gente respeita, porque senão tem muito barulho, mas quando o pessoal está acordado, a gente faz festa, dança. E então, fala um pouquinho do meu palhaço, o Eike da Silva. Foi construído na oficina do RIS. A oficina do RIS acontece uma vez por ano. Vamos ter a terceira, a oficina do RIS vai ter 2 semanas, se Deus permitir. Mas nós criamos nossos palhaços. Criamos a roupa, a maquiagem, faz nossa peruca. Ou não. Ou não. Tem na voz, mandar tudo a gente cria nessa semana. E depois tem o nascimento do palhaço, que é no último dia. E vamos para a rua, primeiro ano vamos para uma escola, segundo ano nós vamos para a rua numa festa das neves, porque muitas crianças lá que estão mais velhas da festa. E a gente pratica nosso palhaço, vive com as crianças. É um momento bem legal, bem esquecido. Você viu que eu tô correndo, né? Oi? Eu tô correndo. Não estou vendo. Cuidado, então, como eu já falei, cuidado é manifestado de uma forma através do sorriso. Nosso sorriso, o sorriso da criança, o sorriso do acompanhante. E a gente faz com que, às vezes, nem sorriso eles precisam, mas precisa de um carinho, de uma atenção, um outro verso. Então a gente tenta usar um pouco, né, a gente vê a situação e tentar ver o que é melhor para aquela pessoa. Aqui já foi mostrado, pode passar. Isso aqui a gente no corredor, a gente não só brinca com os pacientes, mas a gente vai brincar com os enfermeiros, médicos, principalmente os acompanhantes, que às vezes estão sofrendo mais do que o próprio paciente. Então a gente tenta levar a brincadeira para tudo que é canto. Isso aqui foi a gente fazendo um pouquinho de educação popular lá na comunidade. A gente foi ajudar na campanha de vacinação contra a influenza e as crianças estavam com medo, alguns não queriam ser vacinados. Então a gente chegava, começava a brincar com elas, dizia que não doía. E foi um momento bem legal. Aqui foi no São João, tá vendo aqui bigodinho? A gente foi fazer um São João lá, fez um corredor, todo mundo de quadriculado, e a gente fez quadrilha, olha aí, isso com os pacientes, com os funcionários, foi muito divertido, foi bem legal. A abordagem, Não começa a falar. tudo bem, mas a abordagem é um pouco diferente entre a formadora de crianças. Eu preciso falar, a gente também faz no terceiro andar, tem enfermaria para infantil, né, que particularmente é a parte que eu mais gosto. E com os adultos você tem que dizer piada, você tem que, né, brincar de futebol, ou que, né, outra situação. Crianças é uma coisa bem diferente, assim, é tropeçar, é cair no outro. Lá tem, na enfermaria que já viu, tem uns vídeos que é em corredor e enfermaria infantil. E eu uso muito daquilo para brincar com as crianças antes de entrar no quarto, porque crianças têm medo de palhaço algumas, né? Então a gente, para quebrar isso, eu também tenho. Aí quando a gente está no corredor mesmo, eu já começo a brincar no vídeo, vou descendo como se fosse descendo as escadas, né? Faço elevador, subindo o pódio, o pessoal começa a rir, depois que eu vejo que eles são mais soltos aí, nós brincamos. Até um exemplo que eu gosto de dar, eu estava assistindo Chapolin um dia, e vocês já viram a primeira paralisadora. Você uma vez, para, você 2 vezes, volta.
E eu mesmo isso eu vou levar para o gaúcho. E a gente fez, então funcionava com o palhaço. E ele batia assim, aí parava, botava na parede, batia na parede. E as crianças morriam de rir. E elas queriam buzinar na gente e, né? Entendeu? E a gente ficava ali com aquela diversão toda, a gente nem tinha programado, e um dia as crianças começaram a correr com a gente no corredor, depois buzinar. Então foi algo muito gostoso, assim, que vai na. O pessoal chega, oh, uma ideia muito boa. E a gente tenta trazer o melhor para as crianças, né? Para o pessoal lá. Então é isso, qualquer coisa pode vir conversar comigo, que eu amo conversar sobre isso. Falar sobre a experiência de educação popular. Então, por isso eu falo exatamente sobre a nossa experiência. Eu, como estudante de enfermagem, já estou falando de técnicos de enfermagem, dentro da academia e dentro da comunidade onde a gente desenvolve atividade de um projeto chamado CEPAC, que eu vou estar falando para vocês um pouquinho mais na frente. Então, eu sou estudante do sexto período de enfermagem da UFPB e assim, eu sempre achei o curso muito bonito, a proposta dele é muito legal, tem a essência, o cuidado, promover a saúde das outras pessoas, mas quando eu cheguei na graduação, eu confesso que me decepcionei um pouco com a forma de nos passar isso, porque é um curso para formar profissionais, para promover o cuidado, mas que nós praticamente nos detemos a técnica o tempo inteiro. A graduação toda só tem estágios, você aprende a teoria, mas vai logo para a técnica. Então, eu estava até falando aqui com a Jéssica, os professores sempre nos aconselham a não ficarmos tão próximos aos pacientes, não emocionalmente envolvidos. E isso é uma proposta totalmente contrária ao que a gente desenvolve na educação popular, né? Como é que a gente vai criar um vínculo, como é que a gente vai cuidar de uma pessoa e eu não vou me envolver com ela emocionalmente. Então, eu acho que a extensão universitária veio justamente para mudar isso. E principalmente a extensão popular, que tem uma proposta bem mais diferenciada, não é qualquer extensão. E dentro dessa extensão foi que a gente, uma parte aqui da Paraíba, se encontrou no CEPAC, que é o Projeto de Educação Popular e Extensão à Saúde do Filho, que tem uma proposta interdisciplinar, mas tem bastante estudantes de enfermagem. Eu acho que justamente por termos essa formação mais tecnicista, nós corremos para projetos que nos abram outros horizontes. E foi justamente dentro do CEPAC que a gente conseguiu se identificar com essa proposta, de trabalhar com o diálogo, fazer essa troca entre o profissional e o paciente, de não trabalhar só a técnica. É claro que a gente usa a técnica, até que faz parte da nossa formação, mas nem de longe é a única coisa que a gente pode estar utilizando. E, assim, ocorreu várias vezes situações em que a gente pôde comprovar isso. Tem umas 2 semanas atrás, a gente estava na comunidade e fazendo visita, e uma senhora parou a gente no meio da rua, nunca tinha visto, não conhecia, e ela disse, moça, você pode vir aqui? Eu falei, você é enfermeira? Eu disse, não, eu não sou enfermeira. Eu sou estudante de enfermagem, mas pode falar, que se eu não souber, a gente procura saber. Ela disse, não, é porque eu acho que estou muito doente, eu acho que estou com câncer, eu acho que eu vou morrer, porque o médico não me fala nada, e eu não quero o que está acontecendo. Ela mostrou os exames pra gente, e ela está simplesmente um mioma, que não é nada de outro mundo, né? Ela vai ter que operar realmente porque é muito grave, mas onde é que ficou a informação? Porque o profissional que atendeu ela não chegou para tranquilizar, para conversar, para saber como ela estava se sentindo, porque não explicou que não era nada grave. Assim, a gente conversou com ela chorou bastante, tanto de início de preocupação e depois de alívio para saber que não estava com câncer e não ia morrer. Então, assim, se a gente tivesse só se detendo na universidade, a gente não estaria vivenciando isso. E o PEPAC é um projeto que nos proporciona. A gente trabalha com visitas domiciliares semanais, de sábado pela manhã. Então, fazemos essas visitas em grupo, não no mesmo tempo, mas acho que essa é a chave da gente estar levando conhecimentos diferentes, trazendo conhecimentos diferentes. E a enfermagem, para quem participa da extensão popular, eu acho que torna algo bem diferente. Eu acho que
transforma o profissional no ser mais humano. A gente aprende muito mais com a intenção a ser mais humano do que a graduação. Eu não me captaria em ser só técnico, de ter só conhecimento científico. Isso realmente não basta. Mas a gente sempre sofre justamente disso. Que é algo tão legal, algo que transforma a gente, que nos torna tão humanos, porque não é uma proposta que está inserida na nossa formação. Porque a educação popular não está inserida numa forma, numa maneira de fazer lá dentro. A gente sabe o quanto é importante, mas nenhuma pessoa faz isso. Apesar de ter avançado muito, predomina sempre a técnica. Mas, então, por isso que a gente vamos tentar disseminar, vamos tentar levar essa proposta para frente, mesmo que os professores não utilizem, mas a gente vai para o projeto, quando chega durante a semana, a gente começa a falar sobre isso para a sala, para as pessoas que nem participam desses projetos, mas a gente troca ideias com eles, leva essa informação para eles, faz troca, e convida e chama e fala que pode fazer diferente, para que eles saibam que técnica não é suficiente para a gente. Tem alguns tropeços no meio do caminho, como em todo lugar, mas eu acho que é algo totalmente inviável, que a gente pode estar construindo novas formas e mudar um pouquinho essa categoria que pode desenvolver um trabalho tão bonito, mas que está preso à técnica e as coisas que já estão feitas, que nos dão o trabalho de estar construindo. Não morri, é verdade. Eu tô viva. Bom dia, meu nome é Jéssica. Eu sou estudante do curso técnico de enfermagem lá da UFPB e fiz esse trabalho experiências em educação popular, relatos de vivências de extensionistas durante o acompanhamento de idosos na determinada idade da vida. Então, esse título, essa proposta desse trabalho, surgiu a partir da nossa inquietação, minha e da minha dupla, e no projeto, nós somos divididos em dupla. Então, nós começamos no projeto e fomos contempladas, né, com essa família, que no começo não sabíamos como lidar com ela, porque eram um casal de idosos e que estavam bastante debilitados, acamados, e não conversavam direito, e a gente ficou, meu Deus, o que é que a gente vai fazer aqui? E não conseguimos conversar direito, porque eles não escutavam, eles tinham dificuldades para falar, e nós ficamos bastante preocupados, mas no projeto de educação popular, nós aprendemos que não chegamos com nada pronto. Não simplesmente jogamos nosso conhecimento adquirido na academia, lá na universidade, para eles. Nós conseguimos construir com eles. Então, ao chegar lá, conversávamos, conversas informais, e a partir de cada semana a gente construía um vínculo que no final estava muito forte, tão forte que nós quisemos mostrar a várias pessoas o quanto isso nos foi importante, o quanto essa experiência, essas vivências e os ensinamentos deles foram importantes para nós como futuros profissionais, né, da área da saúde, que lidam com pessoas, com seres humanos, e que não basta só chegar lá no hospital e aplicar as nossas técnicas, como o David falou. Nós temos que tocar, nós temos que escutar,
E como é que nós vamos construir isso só chegando e, deixa eu verificar sua pressão, ou deixa eu fazer uma função aqui em você. Então não é assim, a gente não pode ser totalmente invasivo. E na educação popular, no projeto, no FEPAC, nós temos a oportunidade de ser profissionais diferentes, de ser profissionais mais humanos, de chegar e escutar, de chegar e conversar e tocar, mas de um jeito totalmente diferente de profissionais vazios, profissionais só... Eu acho que a ideia da gente trazer essa mostra, ela tem um significado muito importante dentro desse evento, né? Eu acho que a própria educação popular em si, ela é motivadora, e a extensão, que é esse espaço que a gente construiu dentro desse encontro, ela, nos diversos projetos aqui colocados, ela mostra como é potente e como, de forma equivocada, historicamente, a extensão sempre foi pensada como era o primo pobre, né? Todo mundo falava na tríade ensino, pesquisa e extensão. Ainda hoje, inclusive, continua, mas a potência, e aí eu acho que a educação popular, pelo menos na nossa experiência lá na Paraíba, ela tem dado visibilidade a essa nova forma de construir o saber. Eu estou na universidade há quase 30 anos, como docente, e me angustiava muito essa forma de bancária, de ensinar, de passar conhecimento, de quem sabe mais vale mais. E eu acho que esse espaço, onde a gente se encontra, ele permite que a gente repense, primeiro, para quem a gente está se formando, para que a gente está se formando, e o que é que a gente quer construir, E finalmente, assim, do campo pessoal, o que é que dá sentido à nossa experiência? O que é que eu faço com isso? Eu vejo colegas de departamento contando os segundos para se aposentarem. E quando eu converso com essas pessoas, além de dar uma espinéia e um sumidor na nossa energia, dá uma impressão de que a gente está com mais de 100 anos, parece que a gente vai morrer. Eu fico muito aperreado quando eu converso, mas é muito comum, Pessoas jovens, assim como eu, 50 anos, 50, e pensando que estão no fim da vida. Então eu tinha anotado assim, primeiro, eu queria parabenizar, essa mostra, desse momento, parabenizar cada um que veio aqui, contar a sua experiência de forma que achou melhor. Eu acho que isso já é outra coisa, já é diferente do que a gente, Eu nunca esqueci disso. Num CBU em Santa Catarina, que é o Congresso Brasileiro de Extensão, um médico mineiro numa mesa, ele fez uma provocação que ainda hoje me marcou sempre. Ele dizia assim: a gente sempre fala de extensão, e a gente já fazia isso lá na Paraíba há alguns anos, mas a gente não envolve os atores que estão sendo, entre aspas, objeto da extensão, do estudo, da experiência que é construída, e todo mundo vem aqui com banner, bota lá e papapá, e cadê o certificado, e é um pouco essa coisa. E ele dizia assim: a extensão ela vai ser ressignificada quando a gente colocar aqueles que a gente está com eles, construindo a experiência, nesse espaço aqui, que era o espaço do Congresso. Que normalmente é assim: a gente fala sobre o seu Zé, sobre Dona Maria, sobre não sei quem, e essas pessoas vêm só nos trabalhos da gente.
E eu acho que essa coisa está mudando, né? A educação popular está trazendo essa outra possibilidade da gente trazer esses atores, né? A gente teve cuidado, ainda não estamos com as condições, inclusive financeiras, para bancar isso, mas a gente está trazendo esses atores para cá. Pelo menos lá da Paraíba, vários dos atores que estão na experiência estão aqui. São trabalhadores, são usuários, são agentes comunitários de saúde, lideranças comunitárias que vieram conosco, inclusive são autores, estão aqui, vão apresentar também, né? Pessoas que para a academia são consideradas simples, mas que têm um saber enorme, e talvez vá ser uma oportunidade única da gente poder, né, compartilhar com essas pessoas. E eu acho que essa intencionalidade que a educação popular traz para esse espaço da extensão, ela é o que marca a nossa, né, é o que marca a nossa dinâmica, a nossa vontade de fazer. E uma outra coisa que chama a atenção, eu não vou fazer comentários pontuais sobre as experiências, porque a minha satisfação é por atacado, né? Talvez aí algumas no atacado do que tudo que foi feito, inclusive alguns projetos que geograficamente não estão muito lá junto do Maria de Nazaré, e eu particularmente hoje com a experiência mais acompanhando vidas paralelas, até um pouco mais afastado da Maria de Nazaré, que é o nosso cenário mais rico de práticas, assim como a região do Cristo lá, com a experiência da enfermagem e da nutrição, né? A gente fica muito feliz de ver aqui, inclusive para as caras novas, todas vindo aqui e apresentando. Então eu acho que uma outra coisa que eu acho que vai permitir, está permitindo, e não sei nem por essa política nacional, que eu acho que são avanços concretos que estão acontecendo no campo da construção do saber, que é a Política Nacional de Educação Popular e Saúde, que a gente, quando se institucionaliza, a gente começa a ficar um pouco assim desconfiado, porque tudo que é institucionalizado, a gente tem medo de se aproximar. Mas, por outro lado, a gente queria isso, e foi uma construção também coletiva, de vários coletivos nacionais, de discussões em vários espaços, que construiu. Mas eu também tenho uma clareza que não é essa política que vai reorientar as nossas práticas do cuidado, né? Tem muitos nós ainda a desatar, a formação é um deles, ainda aqui nós somos hegemônicos, né? Aqui a gente está falando só a favor. Agora, quando a gente volta para o nosso espaço, né? Eu sou da formação, né, particularmente, a gente consegue perceber como a gente ainda é contra-hegemônico, né? A gente não consegue vislumbrar. Às vezes eu tive, só para dar um exemplo, uma sala de aula, um aluno concluindo, ele ia desistir do curso de fisioterapia. Um aluno bacana, criativo, motivado para fazer outra coisa, que era a acupuntura. E aí eu vou encerrar com essa e aí eu chamei ele para conversar. Ele teve uns entreveros lá com alguns professores do curso, ele se desmotivou e ia desistir, né, da fisioterapia. Aí a gente é do lado do outro, eu não vou morar para ali agora, daqui a pouco vai surgir o café. Aí eu disse, mas por que é que você não fala? Ele disse, olha, eu não quero ser esse cuidador que essa universidade está formando. Eu não quero ser esse fisioterapeuta. Eu vou fazer acupuntura, eu vou fazer uma coisa que eu gosto, que eu me reconheça, e eu estou empolgado com a acupuntura. Eu digo, olha, mas procure fazer uma coisa que dê sentido também. No seu projeto de vida tem outras pessoas envolvidas. Tem sua família, você é do Ceará, tem outras pessoas, né? É claro que o nosso destino é nós que devemos cuidar dele, mas de repente a gente pode juntar a fome com a vontade de comer. Por que você não escreve sobre isso, né? E estava vindo as práticas integrativas complementares, inclusive sendo instituídas lá em João Pessoa. E ele fez um trabalho maravilhoso, né? Foi assim
uma coisa que depois ele veio procurar e conversar. Hoje ele inclusive está na gestão de uma unidade de prática integrativa complementar, e uma das primeiras que foi implantada em João Pessoa, no Valentim. Quer dizer, é um cara que ia sair do circuito, empolgado, promovendo. Então eu vejo isso, pessoal. Eu acho que a gente precisa pensar, né, e fazer as coisas que dão sentido. E eu acho que a educação popular e saúde está dando um sentido na formação, no controle social, na gestão. O Carlos Silvano é um exemplo disso. E no trabalho mesmo, para os trabalhadores de saúde. É um pouco isso. É só isso. Eu vou colocar os materiais aqui. Gasolina, ceguache, diversos materiais. Eu queria pedir, deixar também à vontade as pessoas que queiram estar escrevendo, desenhando, pintando, fazendo qualquer tipo de manifestação para demonstrar um pouco que foi esse momento para cada um de nós e também expressar um pouco de forma de arte aquilo que vocês estão sentindo. Vocês podem escrever, podem desenhar, e só aqueles que estiverem vontade, fiquem bem tranquilos. Vamos fazer uma roda de dança. Gente, assim, primeiro eu queria dar bom dia chegando depois que eu tinha me apresentado. Eu sou Carlos Silvano, eu sou militante do movimento de educação popular e saúde, estudei antropologia da saúde coletiva, essas coisas que muitos de nós estudamos, enfim. E no momento eu sou diretor de gestão do trabalho, da educação na saúde da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Eu estou falando desse lugar. A minha vida foi entre os movimentos, a academia. Eu gosto de estudar, gosto de ler, gosto de escrever, gosto de falar, gosto de escutar. Eu sempre fiz na universidade e sempre contribuí com gestões no campo da saúde pública, de governos democráticos ou populares ou que estejam perto. Primeiro eu queria agradecer às pessoas, a todos os meninos, homens e mulheres que socializaram suas experiências. Eu queria acolher as experiências, né? É muito importante. Eu queria agradecer a Pedro por ter me convidado para vir para cá, estar com vocês aqui, porque eu também sou militante da ADEPOP, eu me sinto nesse lugar. Eu faço militância nos 4 coletivos. E aí eu achei assim, eu queria parabenizar, eu queria pegar um pouco esse gancho com o Dailton, parabenizar as coisas legais que vocês trouxeram, e ao mesmo tempo eu fiquei pensando das coisas que eu acho que a gente precisa também estar ficando aquilo que nos afeta. Por exemplo, me afeta profundamente quando um grupo ou uma pessoa diz que uma coisa que é feita dentro daquilo que é público é gratuito. Me afeta profundamente. Porque o povo brasileiro já paga a conta por antecipação. Ou seja, a gente já paga a conta. Eu queria assim, sempre pedir revisões. Não é revisões mesmo, são revisões. Não estou dizendo que está certo e que está errado. Quando a gente aplica isso em outro lugar, isso tem um outro sentido. Mas dentro da universidade pública, obviamente, nada é gratuito. Porque o povo já paga a conta com os impostos. Então, eu acho que a gente está garantindo o direito à educação. Está tentando garantir o direito à educação de um grupo que não teve acesso a isso. Isso é uma coisa muito legal, da gente parar para pensar. Outra coisa que eu sempre digo com os movimentos, eu comecei a fazer militância política, eu ainda muito jovem, né? Assim, eu estou com quase 50 anos. E eu comecei muito jovem, aos 13 anos, a fazer militância dentro das SEBs, dentro das pastorais sociais. Eu morava numa comunidade de periferia. E lá eu aprendi uma coisa, que nem tudo aquilo que é das pessoas simples, ou dos empobrecidos, ou das práticas tradicionais estão necessariamente adequadas. Então a gente tem muito cuidado para valorizar essas práticas, mas também a gente precisa parar para pensar que nesse lugar também tem muitas controvérsias, muitas contradições. Os pobres produzem modelos de violência com as suas mulheres, com os seus colegas.
perversão, é doença, um monte de coisa. A gente precisa também caprichar no olhar para não achar que tudo que vem do povo que não tem grana, que está lascado no mundo, que é empobrecido, é necessariamente correto e que a gente tem que sempre valorizar todas as práticas. E eu defendo que a gente valorize as práticas e reconheça e legitime. Do mesmo jeito que eu defendo que a gente tem que refletir para qualificar. Uma coisa que eu acho legal e que apareceu muito forte aqui, e eu digo isso porque isso é uma coisa que eu vivo, né? Eu passei a minha vida também fazendo teatro e dançando, e hoje, depois que a gente vai para uns lugares mais duros, a gente inclusive sem tempo de fazer essas coisas. Eu fiquei muito feliz quando a poesia se colocou aqui, que quando o teatro, quando a arte da palhaçaria, né, veio para cá. Eu acho que é muito importante que isso se expresse na área da saúde. Eu acho que tem uma potência muito grande, não só para produzir saúde, mas para ajudar a fazer gestão. Eu faço gestão lá, eu abro a reunião de diretoria com 45 pessoas que trabalham, consultores, gestores, coordenadores. Eu animando uma roda de dança circular. E não é fácil para um diretor pobre, magro e negro abrir uma roda de dança com seus gestores. Então eu queria agradecer essa coisa da arte aqui presente e dizer que tem essa potência. Agora a arte é que nem veneno. Dado de pouca dose pode curar. Dependendo de como ela é focada, ela não liberta, ela oprime e ela sacaneia o mundo. Né? Assim, muita gente já fez isso com a arte. E tem uma coisa de gênero que eu não queria retomar profundamente, mas eu queria assim, que quem trabalha com homens e mulheres sempre pudesse dar uma lida nas coisas que são das construções de femininos e masculinos, e aí Simone de Beauvoir, Rosemary Murrano aqui no Brasil pode ser contribuições importantes para a gente estar ajudando e estar colocando. Para terminar mesmo, assim, já eu concordo com toda a história sobre o tecnicismo, eu achei as apresentações aqui de pouco tempo, mas de uma riqueza, de uma beleza assim, muito. Eu me senti agraciado também com a sua fala, com as contribuições que vocês me senti feliz, né? O estudante de enfermagem, ele é muito jovem, já consegue separar e entender que a técnica dura da enfermagem é necessária, é importante, mas que só não dá conta do cuidado. Primeiro, assim, e terminando mesmo. O mais importante para mim, eu acho que aí para mim, isso é uma preocupação que eu queria trazer a todos os grupos, a todas as apresentações. Todas essas coisas que a gente acabou de falar aqui, que a gente vem falando, se a intencionalidade ético-política não estiver bem desenhada, a gente vai seguir classificando e trabalhar, fazendo todas essas coisas lindas, maravilhosas, mas a gente não consegue interferir em estruturas simbólicas, em estruturas ético-políticas, em estruturas organizativas. Então a gente precisa estar muito atento a esse desenho do campo das intencionalidade ético-política. Porque do contrário a gente faz coisas muito legais, mas a gente atua na micropolítica, sabe? Eu defendo extensão, mas eu sei que ela está na micropolítica. Se a gente não mexe em grandes, não organiza a luta para grandes montas, de grandes utopias, a gente fica pensando, o que é que a gente, com tudo isso, como é que a gente vai parar para pensar as referências de modelo de sociedade, de economia, de política e de cultura que a gente tem para ver se a gente colabora. Então não estou dizendo que não são importantes, eu estou dizendo que são fundamentais, mas precisa, além da micropolítica, fazer uma postura com a macro e outro caminho do meio, uma mesopolítica que a cada dia tem mais dificuldade com essas coisas aquilo que não é muito. Acho que apareceu claramente essa busca pela humanização, eu acho isso fundamental. A gente está, todo mundo aqui construindo um projeto de humanidades, eu acho que isso ficou muito nítido nas nossas experiências, todas as experiências, mas a humanização não é a mesma coisa que a harmonização. Não é a mesma coisa que deixar tudo limpo. Tem hora que tem que ir para o confronto, tensionamento, para discutir. Então, eu gosto muito disso, mas eu sempre me preocupo. Eu acho que eu me humanizo quando eu me incomodo, quando eu saio de cena, quando eu perco o controle. A gente tem muito medo na área da saúde. Todo mundo tem medo de perder controle, né? Tudo tem que estar controlado. A ciência biomédica, os profissionais de saúde foram ensinados a controlar corpos. A gente precisa refletir isso.
Isso. Então a gente precisa fazer essa crítica para cá. Né? Como é que a gente faz essa coisa de deixar de controlar povos? Acho que é educação popular. Eu sempre faço uma pergunta quando a gente está falando da educação popular, mas o que é mesmo? Né? O que é mesmo o popular da educação popular? Sabe? O que é isso? É coisa da liberdade, é coisa da emancipação, é coisa de fazer um aprofundamento crítico das coisas, né? Tensionar com as teorias que estão postas, com as práticas que estão postas. Como é que a gente constrói esse exercício dialético, né? Da morte e da vida. Eu queria agradecer porque vocês trouxeram para mim coisas que são fundamentais, mas eu acho que na área da saúde uma coisa que a gente não aprendeu ainda foi a cuidar da morte. A gente tem dificuldade de lidar com a morte. Tanto que a outra ainda está agarrada um pouco, né? Não consegue fazer as liberações, né? Então, quando eu digo isso aos alunos, às vezes, né, como aluno de docência, a gente precisa de desencalhar, deixar que o outro vá, cuidar do outro com o outro ir. Eu tenho dificuldade de cuidar do outro da cultura. Então, essa coisa da morte da vida, que é um mistério, uma coisa muito bonita, né? Morrer é uma coisa muito bonita. Uma coisa muito importante para os humanos, né? Mas a gente precisa valorizar a morte também, não valorizar. E eu me canso de ver o cansaço dos trabalhadores da saúde correndo atrás de um bando de maluco, ensandecido para garantir que o outro, dando equipamentos duros, pesados, o outro morrer, sem nem perguntar ao outro, né? E aí? Está querendo ir ou está querendo ficar? Está querendo ficar, vamos lá todas, incluindo a tecnologia, e as pessoas com saúde, porque fica muito paranoico também entre nós essas coisas, né? Todo mundo sofre. Aí eu queria agradecer, acolher, que bom essa história toda. A minha fala não tem necessariamente um tom de avaliação, mas de refletir sobre a experiência vivida por mim agora e de todas as coisas ditas aqui que me afetaram. De todas as coisas que de algum modo me afetaram. E eu acho que tu tens razão, porque não a produção do afeto, para mim, é uma coisa que a gente constrói na relação com o outro. Independente de eu me apaixonar pelo outro, ou de eu gostar do outro, ou de me vincular ao outro. Desvinculação do outro não é uma produção desse. Desvincular-se do outro é um afeto insano, insensível. Não se vincular ao outro é afeto insensível, um afeto adoentado. A gente precisa estar muito atento a essas coisas. Então, obrigado, foi muito legal. Deixa para vocês, foi bacana demais, muito bacana. Obrigadão, bom dia. E depois? Assim, eu só pouca coisa para te falar. Quando ela pediu para a gente escrever para a gente desenhar alguma coisa, ainda bem, porque eu vou colocar essa espiral aí. Ai, não faz isso não. Ô mulher, vai perder teu carro, não acredito. Então, mas assim, não consigo muito não, eu tenho ideia de como é que ela falou ali. Tecnofobia, tá dando aqui? Para não impressionar. Então, assim, porque a gente consegue colocar um pouco, expressar um pouco assim, desenhando um pouco dessa, uma coisa que uma paciente minha fala mesmo, uma coisa angustiosa, assim, angústia e ansiedade ao mesmo tempo. Ela usa dois termos que eu acho maravilhosos, angústia e ansiedade, porque é uma coisa tão angustiosa. E essa coisa que a gente falou hoje, o tempo todo, está sendo essa espiral da vida, que a gente falou hoje sobre pré-natal, gestação e morte. Então a gente meio que perambulou um pouco sobre esse começo e esse fim. Né? E perambulamos também sobre outras situações, por exemplo, a máquina, que é uma coisa absolutamente linda, e o palhaço, que é super leve. Então a gente teve, nessa espiral que é a da vida da gente, a gente encontra isso. A gente é o começo, é o fim, ou para quem acredita que existe outros fins, ou o começo depois do fim, ou não pode botar uma receita de coraçãozinho ali. E essas coisas duras e leves que fazem parte da vida da gente. E que a gente tem medo, porque a gente tem medo da máquina e tem medo do palhaço. Então, olha só, a gente tem medo da coisa leve e a gente tem medo da coisa dura. Né? Desculpa, trocadilho aqui, coisa dura, por favor. Você tem coisa complicada para poder ter muito sentido. Então, assim, vou até usar o termo dele, que eu usava dois termos. Deus, eu achei bom, vou usar e vou refletir, não. Satisfação para casa, que eu gostei, acho que é
geral da vida aqui, desde o começo dos filmes, as coisas duras, moles e engraçadas e tristes, assim, que ele botou medo dentro da gente. Que botou medo do palhaço medo da máquina. Eu tenho tecnofobia também, eu não dirijo, não giro nem não sei dirigir. Então, eu até aprendi a ter isso agora, então, isso foi muito engraçado. Da Clara, depois eu converso com ela, porque eu acho que talvez todo mundo saiba, mas eu não sei, o que é vidas paralelas. Depois eu converso com você agora. Eu fiquei bem curiosa, porque com trabalhadores, é legal pensar, trabalhadores, vidas paralelas. Assim, então eu fiquei bem curiosa, mas eu acho que vai ter um lugar comum para todo mundo que está aqui, que é da parte, talvez o pessoal não, né, mas talvez eu lugar comum, o pessoal da Paraíba, porque tem vidas paralelas para mim, fiquei com curiosidade para saber por causa do nome, que era. Em relação ao pessoal da UFRJ, eu achei muito interessante vocês colocarem a questão de capacitação ou assim, melhor das condições do bolsista. Eu achei muito interessante vocês colocarem isso, porque realmente assim, é meio que uma autocrítica, enquanto nós estamos preparados para lidar com esses medos das pessoas, principalmente EJA. Né? Eu trabalhei com ele um tempo num local muito assim, que era um galpão de separação de lixo, e é muito complicado você lidar com o medo das pessoas de escrever, né? Que ela também tem de adultos nesse galpão de reciclagem. Então imagina, medo de escrever, medo da máquina. Você é muito maior, potencializa, eu acho, não é um lápis, é um computador, é um troço ligado, é uma máquina, é uma coisa simbólica que tem carros valores. Então acho que isso é uma coisa muito importante vocês estarem se trocando. Quanto tempo tem o projeto de vocês? Não sei se vocês falarem, não dei conta. E se vocês fizeram algum tipo de avaliação, na verdade vocês têm duas coisas muito interessantes. Para os jovens, vocês auxiliam um projeto de futuro deles. E para os adultos e idosos, vocês ajudam uns projetos de presente. Porque é no convívio das pessoas, da família e das coisas que eles estão trocando, da autonomia deles, que é um projeto de presente. E para os jovens, eles vêm para frente, projeto de futuro. São coisas muito diferentes e com avaliações diferentes. Acho que dá para entender. Não precisa a gente conversar agora, é só uma reflexão que você está fazendo, que eu acho muito bonito estar fazendo esse trabalho, esse tipo de trabalho. Né? Porque já existe essa possibilidade de avaliação, em algum momento, aí isso depende do tempo, né, do projeto, porque daqui a pouco tem 5 anos, já dá para ver se dentro do projeto de futuro jovens, desses jovens que saíram desse projeto, teve repercussão na vida dele. Ou se no cotidiano, né, é só uma sugestão, se no cotidiano desses adultos e desses idosos está fazendo diferença, eles estão se sentindo empoderados, autônomos nessa família, nesse conselho local de saúde, nesse lugar que ele está atuando, que ele está precisando usar esse maquinário, essa coisa fantástica. É só um questionamento para vocês, né, tá pegando. Mas essa coisa dos projetos é muito legal. Vocês estão ajudando de alguma forma no sonho presente e no sonho futuro dessas pessoas. Com máximo. Interrompeu o projeto que teve início em 2007. E assim,
pensar em trazer, alguma coisa do nosso imaginário popular também, dos nossos personagens. Só pergunta, né? Não é nem sugestão, é só pergunta se você já alguma vez pensar em trazer, sei lá, trazer um Saci Pererê, trazer uma Emília, trazer alguém diferente de palhaço. Só coisa bem de criatividade mesmo, nem é, né? E outra coisa, como é que você se capacita, assim, uma coisa muito engraçada, assim, você se capacita. Quais são os palhaços inspiradores? Você falou que assiste televisão, que não sei o quê. Pelo jeito vocês têm palhaços inspiradores de vocês, né? E principalmente, que é isso que eu queria enxergar, assim. Não tem pratinha? Então é bem legal esse conjunto. Eu também, eu digo que às vezes dá vontade de ir mais, sabe? Porque às vezes a gente passa 4 horas no HU, então às vezes a gente já sai, o pessoal tem compromisso, então não tem como se troca ter semanal. Mas é muito interessante isso. A gente se encontra às vezes durante a semana, às vezes tem no Facebook, só pessoal, aconteceu isso, a gente podia ver melhor. Mas geralmente mesmo essa reunião acontece, as trocas de experiência acontecem uma vez por mês, como eu falei aí. Mas o que é bem legal, e cada grupo também a gente se reúne para ver como é que está sendo. Uma vez no HU, a gente estava muito, tinha acabado de voltar das férias e estava enferrujado. A gente estava indo, não estava sendo tão legal, assim, a gente estava sabendo muito o que falar, não estava sabendo, a pessoa sentou e pensou como é que a gente pode melhorar isso. A gente começou a assistir vídeos no YouTube, sobre palhaços fazendo isso, inspirações, né? Já foi outra pergunta, fechado, claro, né? E quando o UAU começou esse coisa toda, quando o fechado está sendo bem famoso, né? Quando o filme veio, então ele é uma inspiração muito grande. Os próprios Tutores da Alegria aqui no Rio de Janeiro, a gente assistiu o documentário deles, a experiência deles, que eles fazem, é muito inspirador pra gente. E também a gente estava com a camisão do Charlie Chaplin, então os palhaços famosos, a gente vai. Ontem, qual foi o filme que a gente viu ontem, o nome daquele palhaço? Como é? É isso aí. A gente viu ontem como era bonito o trabalho dele, então a gente está sempre buscando algo. Que é algo que eu preciso falar, só aproveitando a oportunidade, é que nós somos, geralmente esse projeto que tem de palhaço, são o pessoal da arte que vai para a saúde, o pessoal da arte vai para o hospital. Nosso é o inverso, né? Nós somos estudantes de saúde, né? Medicina, fisioterapia, estudantes de saúde que vai para a arte. Então, às vezes somos muito novatos nisso, a gente está aprendendo a cada dia, com nossas experiências, um trocando com o outro. Eu vi no Facebook, no YouTube, como fazer aqueles balões. Sabe, a gente fez uma oficina, eu passei para eles como fazer cachorrinho, como fazer. A gente chegou lá, então a gente está aprendendo tudo junto e levando para lá. E a outra pergunta que eu esqueci. Os personagens, só para você responder. Só uma curiosidade, essa Emília que você viu, ela não pensou em fazer Emília. Ela fez esse palhaço, todo mundo chegar a fazer Emília, o nome dela é outro. Mas ela já está, todo mundo já vê esse personagem nela, que é bem legal. Acho que assim, a fala da Daisy, né, é uma fala muito emocionada. Acho que foi um pouco em relação ao que você falou, que tipo de conhecimento é que a gente assim, que leva para essa vida, aquele que está significado, ou seja, que muda no coração da gente, que a gente não consegue tirar, e aí eu acho que fico preocupada, eu acho que essa palavra mesmo, preocupada com a Jéssica, né? Porque se embargou a voz,
teve Cibele, todos ajudaram, mas apesar que é um pouco difícil lidar com essa parte, mas a gente teve toda uma ajuda. Eu vou comentar um pouquinho esse relato que Jéssica traz. Foi um momento de profunda aprendizagem para todos nós que somos do projeto, inclusive nós professores que nos colocamos como Aprendizes com faixa também. É difícil lidar com isso. e como preparar também os jovens. Nós nos propomos a construir vínculos, a estarmos muito próximos da comunidade. Somos afetados também quando porque, como Carlos Silvano, nós não somos ensinados. Nós não aprendemos, ao contrário, nós temos aquela cultura bastante ocidental, presa ao corpo, à matéria, ao choro muito comprido. Né? Então foi um processo de aprendizagem também. Inclusive de aprendermos a cuidar mais também dos nossos estudantes, dos nossos extensionistas.